humana é muito mais poderosa do que se imagina. Alguém aqui já viu um fantasma? Naturalmente, o projeto foi se enquadrando assim por parte dos distribuidores e também um pouco do contexto da produção, como se fosse um filme mais para pessoas jovens, assim. Mas isso é uma resposta bem formal, assim, porque eu pessoalmente não concordo com isso. Eu acho que o filme pode dialogar com qualquer pessoa, mas se eu dissesse que tem um público certo, eu acho que seria o público jovem, né? Mas de uma maneira mais objetiva. É porque o público se jovem é mais permeável ao suspense, ao terror, né? Às vezes um público que já está nos 30, 40 anos, ele é mais permeável ao drama e um pouco à comédia, né? Então, se você vê assim, hoje, o público brasileiro que mais vai ao cinema é o público jovem, por isso que as comédias estão dando tanto resultado, né? Então, o suspense, ele entra como uma possibilidade, porque muitos filmes de suspense e filmes de terror fazem sucesso, americanos fazem sucesso para esse público, que hoje é o público que mais vai ao cinema, não só no Brasil, como no mundo, né? Isso não é um fenômeno só brasileiro, é um fenômeno mundial, né? É que filme faz sucesso hoje no mundo que não seja feito por jovens, né? Que os jovens não façam bombar, então acho que então, a maioria dos blockbusters hoje, se você vê, eles são muito voltados ao público jovem, né? Então, o que a gente queria fazer, na verdade, era um filme que atingisse esse público, que é muito importante, mas também que fosse uma história interessante para um público mais adulto também, né? Mas, assim, para a gente era importante, por exemplo, ter uma censura 12 anos, como a gente teve, para a gente poder atingir o público jovem, né? Agora, desde que você conta uma história, a história é uma história bem estruturada, tudo, ela pode alcançar um público de diferentes idades, né? Por exemplo, o Olga, ele era um público voltado para o público feminino, e a gente viu que não, que de repente tinha esse público feminino da onde se partiu a base de público do Olga, mas o Olga foi conquistando também um público masculino, né? Então, à medida que o filme consegue chegar nas pessoas, existe um boca a boca e outras pessoas têm vontade de ver, né? Ou de repente um jovem vê e fala: poxa pai, mas você ia gostar também de ver esse filme, poxa, meu tio também ia gostar de ver esse filme, minha tia, tá. Então isso, o boca a boca é muito importante depois. Acho que minha parte, acho que minha e do João, na verdade, a gente nunca também pensou, nossa, é pra tal. Depois que está pronto, depois que tem outro produtor, a gente começa a pensar nisso, mas na hora de escrever, acho que o propósito foi de se divertir no bom sentido, né? De falar, pô, tá legal, o que a gente tá gostando, o que não. Então, de uma certa maneira, a gente também tá super apreensivo, assim, no bom sentido, de falar, e aí, será que o que a gente gosta e a gente lutou vai dar uma conexão com pelo menos algum target, sabe? Então tem um pouco disso, assim, mas... nossa preocupação era com comunicar. Era com a história, né? Acho que com os filmes que a gente gosta, né? Com o que a gente acha que é legal, né? E comunicar. Comunicar é ter um consenso ali, né? Comunicar alguma coisa, né? O que está acontecendo aqui, padre? Não sei. O que está acontecendo? Eu nunca acreditei em fantasma, mas como é que eu explico o que está acontecendo aqui? Ele é muito bem estruturado, porque você tem reviravoltas e em nenhum momento o final é revelado, entende? Em nenhum momento você fica com a mínima impressão que aquele final possa acontecer, mas ao mesmo tempo, quando ele acontece, aí que está o bom suspense, você não acha absurdo, você acha, olha, é mesmo, é isso que está no suspense, porque o bom é que nem os outros, é que nem o Sexto Sentido, que você termina, poxa, é mesmo, você não acha que aquele final é impossível, embora ele não tenha sido em nenhum momento gotejado em nenhuma parte da estrutura, sabe? Então é isso que é bacana. Eu acho que, desculpa, fala mais do que isso, dá spoiler, entendeu? Mas e a eu gente posso falar uma coisa interessante. Assim, eu recebi um feedback muito, muito precioso, né? Lá, a Rita ainda não conhecia o projeto, assim. E foi um feedback muito bom. Ele falou assim pra mim, o Tomaso, lembra do Tomaso, né? O filme é bom, né? Ele levantou muitas coisas, mas super certeiro. Um cara muito experiente. Ele falou, é bom porque você tem um final bom, surpreendente, mas ele não importa. Porque o filme acontece mesmo sem esse final, né? E o final surpreendente é um extra, né? O que acontece, né? Porque o que acho que paga o filme é o conflito do protagonista,
né? E isso se resolve, mas isso não é o final, né? Então, assim, a gente tinha uma ideia, um embrião, só que esse embrião não ia ser nada se a gente não tivesse uma estrutura sólida pra gente chegar lá, como todo filme chega. Se você pegar, por exemplo, um filme que tem um fim, assim, dois filmes que todo mundo fala, mas óbvio, são os filmes que tem os finais mais surpreendentes, que é, pra mim, O Sexto Sentido e os outros, que sim, são ótimas sacadas, né? Mas o filme acontece antes, fica assim, podia ser outra coisa, né? Então acho que o mais importante pra gente é a plateia gostar e entrar na investigação do Davi, né? É uma investigação, é quase um policial, né? E é gostoso, eu acho gostoso de ver, sabe? Como que as coisas vão se desenvolvendo, como as coisas vão se desenvolvendo. A gente entra no raciocínio dele, né? Então, acho que isso é mais importante do que o final. Aí sobre o embrião a gente fala depois. Eu só complementando, eu acho que é isso que o Júlio falou, assim, o filme ele é, de certa forma, né, ele é na perspectiva do Davi. Assim, tem um determinado momento que a gente sai um pouco do personagem do Davi e fica um pouco no Pedro, né, mas... Depois. Bem lá, mais pro final. Mas é o Davi, porque eles estão executando um plano do Davi. Exatamente. Então é uma projeção do que o Davi está pensando, sim, então é a mesma coisa. O foco do Davi. E até por isso que se relaciona muito com o que a Rita falou, que realmente a gente queria construir um roteiro que estruturalmente ele levasse para o final, ou seja, não revelasse, não estragasse, só que a gente também não queria se defender e roubar, digamos assim. A gente não queria enganar o espectador, não dar nenhuma chance dele, tipo, o assassino é fulano de tal, e a gente não mostra esse personagem em nenhum momento que é o assassino tal. Enganar a gente, né? Não tem nada a ver com o filme, assim, mas, tipo, é isso, o final do filme tem que estar no filme o filme inteiro, senão seria trapaceado. 45 anos atrás, o caseiro da minha família se suicidou. E agora o meu pai acha que ele tá atacando a minha família. A minha tia Nora levou uma mulher que diz conversar com os mortos. A única coisa que ela disse é que existe uma entidade muito poderosa lá. A estrutura, né, americana, né, de roteiro é muito boa, né, de 3 atos, né, riscos aumentando, um monte de coisa que, na verdade, é uma técnica, né? Na verdade, os americanos pegam isso da mitologia, pegam isso lá de trás, né? Então, é bem americano, eles estão aplicam isso muito bem há muito tempo. Então, claro que a gente está fazendo um filme de suspense e a gente vê muito filme americano, porque vem muito filme americano, né? Então, não tem como fugir, mas animal, a gente gosta bastante, eu gosto muito, então... e a brasilidade é a mesma coisa, a gente mora aqui, né? Morei aqui a vida inteira, nunca saí de São Paulo, sabe? Então a gente tem essa o que teve foi natural, né? O que teve foi uma preocupação para a gente não se desviar desse caminho, né? A gente foi surgindo naturalmente, mas a gente queria manter assim. A gente não queria que as pessoas assistissem esse filme e falassem, não, então os caras no Brasil estão fazendo um filme americano. A gente queria que as pessoas olhassem e identificassem o universo brasileiro no projeto, né? Mas... eu lembro até que tinha os tratamentos mais antigos, os primeiros, o problema que a gente tinha um pouquinho era, às vezes, em alguns momentos, um excesso de elementos, né? Sim. Que a gente tinha muita coisa e a gente falava, nossa, porque Brasil é um pouco isso, né? É um pouquinho de tudo quanto é lado e mistura. E aí a gente foi limpando isso também, né? Pra ficar só o que precisava.